H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cássio, a gente está em mais um episódio do H&Co Live, nessa temporada nossa de 2025. Hoje aqui recebendo nossos grandes amigos da Imentes. Isaac, muito obrigado pela parceria, por ter aberto esse espaço aqui para a gente conversar. Talvez seja um dos episódios mais esperados agora dessa temporada. A gente vai falar muito aqui sobre reforma tributária, o que está acontecendo no país, como a gente tem que se preparar disso e como a Imentes apoia e simplifica esse processo que, enfim, tem muitas perguntas hoje para a gente responder aqui para o mercado, mas queria começar te agradecendo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá em casa, a casa é nossa, e a gente vai trocar um papo aqui hoje muito bacana. Boa. Cássio, obrigado a toda a equipe, todo o time aqui. E essa parceria tem sido, assim, para nós motivo de muita honra mesmo, porque acreditamos que, unindo as nossas forças, nós vamos conseguir levar soluções práticas, objetivas, acessíveis e realmente fazer com que todo esse impacto da área tributária possa ser, de alguma maneira, transformado em impulso para que os nossos clientes consigam se manter e crescer. Que legal. Obrigado mesmo. Tamo junto. Vamos começar do começo e antes da gente entrar em todas essas dúvidas que se existem em cima da reforma tributária, eu queria explorar um pouco com você como nasceu a Imentes, como vocês se posicionam no mercado, qual o tipo de serviço hoje e de tecnologia que vocês posicionam. Conta um pouco dessa história pra gente, desde o início de como tudo isso começou. Muito bom. E tem muita convergência com o tema de hoje. Perfeito. A área tributária está começando um novo ciclo. O ciclo que está sendo fechado começou em 2006. Eu tive a felicidade de começar a minha carreira na área tributária junto com tecnologia exatamente em 2006. Então, eu nasci nessa área quando esse ciclo começou. Em 2006, quando tudo começou a mudar, a substituição tributária, aquela questão do Sintegra, a questão da nova lei do Simples Nacional, e aí logo na sequência veio o projeto do SPED. Então, assim, aquele ciclo que começou meados de 2006 está sendo fechado, ou melhor, está começando a se fechar agora. Perfeito. Ainda tem uma jornada aí pela frente, alguns anos. Exatamente. E aí, Cássio, o que foi legal, assim, porque que de alguma maneira tudo isso cooperou para o crescimento da Imentes. A cada passo que o governo foi dando, a Imentes foi criando produtos para, de fato, descomprimir, viabilizar tanto para o contador quanto para a empresa de software, o ERP, mas também para que o cliente, o contribuinte, consiga pagar somente o imposto devido. Hoje, no Brasil, o básico da área tributária é quase que impossível. Veja, os empresários só querem pagar o imposto devido. Uhum. E é um desafio. A impressão que temos é que nós, a todo momento, pulamos de um penhasco tendo que construir o avião na queda. Nossa. Então, a analogia é perfeita. Então, a Imentes nasceu exatamente dessa complexidade. Como a minha formação, eu fiz 2 anos de ciência da computação e aí eu aprendi essa parte do algoritmo, da estrutura de dados, de sistema, num relacionamento também com professores e tudo mais. E aí a velha história, surgiu a Imentes e eu parei a faculdade. Mas esse conhecimento... Entendeu que tinha uma oportunidade, né? Exatamente. Esse conhecimento me privilegiou de uma certa forma, porque como eu trabalhei numa empresa de software para escritórios de contabilidade, eu consegui entender o que o contador precisava da parte do sistema, porque o que eu via? O contador chegava para as empresas e entregava as portarias, os decretos, o programador falava assim, e agora? O meu sistema é gerencial, o sistema contábil é lá na contabilidade. Naquela época tinha essa distinção. Hoje, um RP... ele é que não tem isso, isso é o básico, né? É o básico, é core do RP hoje. Então, eu comecei a ser, de fato, esse elo
pegando a informação tributária e transformando isso em 0 e 1 junto com o RP. E aí começou a surgir o nosso sistema e começamos a gerar o nosso banco de dados e veio as parcerias pontuais que hoje nós atendemos cerca de 40 mil empresas nos 27 estados e com a graça de Deus e muito trabalho temos o maior banco de dados tributários do Brasil. Para você ter uma ideia, só para terminar rápido aqui essa resposta, hoje nós temos mais de 50 milhões de SKUs mapeados. Ok, então pega essa informação e deixa aqui, 50 milhões. Só que o que torna a área tributária no Brasil complexa? As condicionais, os IFs dos sistemas e as variáveis. Quando eu falo de variáveis, eu estou falando de SKUs, só que eu tenho que subir para operações, e aí nós temos hoje mais de 250 CFLPs mapeados. Só que eu tenho outros níveis. Eu tenho a característica da operação. Por quê? Essa operação ela pode ser para insumo, para revenda, para bem do ativo. Tenho mais uma camada. Veja, só desdobrando. E aí nós temos... Dentro da mesma operação, tu pode desdobrar em várias outras. Em várias. E aí nós temos 27 estados, desdobramentos. E aí eu tenho 3 regimes tributários. Não, aí tu pega isso, tu multiplica por 3, de 3 tu multiplica por 27. Boa, é isso. Infinito além. Hoje, as combinações, possibilidades de retorno em nossas mais de 30 APIs que nós temos disponibilizadas são mais de 200 bilhões de regras tributárias. É coisa. É coisa. Traduzindo isso de uma forma simplificada, qual que é o produto hoje da Imendes e como vocês simplificam a vida das empresas ou como você facilita a vida da empresa do ponto de vista de organização e planejamento com toda essa complexidade que a gente falou aqui de 27 estados, 3 regimes, enfim, e fora as alterações que a gente tem antes da gente entrar na modificação e nessa pauta da reforma tributária. Vamos pegar o cenário de hoje para a gente começar a conversa. Legal. A Imendes é um hub fiscal. Hoje nós temos serviços a nível, falo serviços no sentido de tecnologia. Uhum. Nós temos serviços internamente, microserviços, onde por meio do RP eu consigo entregar para o cliente algumas soluções. Primeiro, eu entrego dados. Segundo, cálculos. Terceiro, análises. Quarto, eu consigo entregar até a parte da mensageria. Ou seja, antes do fato gerador, a Imendes possui todas as soluções para que uma empresa possa atuar em conformidade, isso é, tanto pagando somente o imposto devido, como também caminhando sem deixar nenhum passivo tributário. Então, assim, tem muitas empresas que atuam na área tributária e tem as teses tributárias. Inclusive, hoje eu estou como presidente da ABETRE. Uhum. A ABETRE é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Qual que é a função da ABETRE? É pavimentar esse caminho no tributário do Brasil para poder estabelecer uma ética, modus operandes. A gente viu isso muito crescer de uns anos para cá, assim, recuperação de crédito de imposto, diferença de CMS, regime especial. Se é igual o hype agora da inteligência artificial. Isso foi um rastilho de pólvora que todo mundo fazia, reforma tributária e a qualquer custo, né? Então, acho que esse papel de vocês é fundamental para poder criar um Flare Pay, vamos chamar assim, de uma forma simplificada e transparente de se tratar a parte tributária no Brasil, né? Perfeito. Então, há uma necessidade muito grande, porque eu cansei de ir em clientes que estavam sangrando, porque passaram por lá consultores, empresas de recuperações tributárias que saqueou a empresa. E aí vem um problema e sobra para outras pessoas resolver. E muitas vezes o cliente não tem nem budget para isso. Então, é mais ou menos assim, a Imendes atua antes. O que significa? Nós prendemos o incendiário, não vamos apagar um incêndio. Vamos evitar
Porque, assim, a partir do momento que você deu entrada na mercadoria, a partir do momento que você emitiu o documento fiscal, tem pouquíssimas coisas para fazer. Os produtos da Imendes é exatamente para isso. Nós já temos... Ele antecipa todo esse problema. É como se eu tenho que comprar ou vender essa taxa, eu jogo isso para qual que é a regra tributária correta dentro da lei para este tipo de operação que eu vou executar agora. Perfeito. A inteligência lê isso e diz, olha, utiliza essa configuração. Exatamente. É isso. Para que o contador que atua após o fato gerador possa apurar os impostos da forma correta, porque aí ele vai seguir o fluxo normal, não vai ter contradição com que o contribuinte entregou para o governo e o contador, por meio das obrigações acessórias, estão entregando. Então, a ideia é harmonizar tudo isso, né? E soluções sempre assim acessíveis, práticas, até conectando um pouco com a reforma tributária. O nosso lema é o seguinte, Cássio: hoje o nosso cliente aperta um botão e ele está em conformidade com a área tributária. O objetivo da Imendes é que, durante a transição da reforma, ele vai continuar apertando o botão. Após a transição da reforma, ele precisa continuar apertando esse botão. Perfeito. E a Imendes faz o trabalho, esse background a Imendes precisa fazer. Sensacional. Eu até queria, porque a gente faz um papel aqui de traduzir, porque são vários públicos hoje que nos escutam, então, de todos os níveis de entendimento, as pessoas mais técnicas, as pessoas mais operacionais, outras pessoas mais de gestão. Quando você fala do fato gerador, eu posso ler o fato gerador como a emissão de uma nota, a emissão de um pedido, que seja uma nota de compra, uma nota de entrada, que eu recebo isso do faturamento do meu fornecedor, quanto com uma nota de saída que eu estou vendendo esse produto para o meu cliente. Quando você fala de fato gerador, antes disso acontecer, a gente trabalha toda essa estruturação tributária de forma correta para aquele tipo de operação. Perfeito. É isso. Excelente, excelente. Estamos pegando o jeito. Muito bom. Legal. Agora... Vai me ajustando e às vezes eu vou usar termos Fique técnicos. tranquilo. Estamos aqui justamente para a gente bater esse papo, porque são coisas complexas, né? Hoje eu não faço ideia de quantas regras e combinações de imposto, por exemplo, uma empresa do lucro presumido tem que vende para todos os estados. Cara, uma loucura, né? Agora uma empresa do lucro real já é outro mundo completamente diferente. E quando a gente entra para um grupo econômico, por exemplo, e aí acontece muito dentro dos projetos da implementação, a gente pega, tem 70 CNPJs, 10 CNPJs, ou às vezes o cara tem 5 CNPJs, mas são 2 do lucro presumido, 3 do lucro real, com segmentos completamente diferentes. E em muitos casos vai depender do tamanho da família dele, né? Define a quantidade de empresas que ele vai abrindo. Perfeito. E principalmente assim, se você entra pro agronegócio, aí já a gente está falando do produtor rural, já é outro mundo completamente diferente. Eu brinco com o pessoal lá na empresa que a única constante na área tributária é a variável, né? E isso nunca vai mudar, né? É o nosso dia a dia, nunca vai mudar. Perfeito. E, Zac, agora trazendo para nossa principal pauta e pauta do momento, e eu acho que isso ainda vai seguir por uns bons anos, reforma tributária. O que é, quando começa, como começa, o que vai acontecer nisso. Comenta um pouco para a gente que, para muitas empresas e muitos empresários, isso ainda são vários pontos de interrogação. Legal. A reforma tributária, eu posso defini-la assim, vai mudar tudo. Existem algumas maneiras de nós olharmos para a reforma. Tem a maneira política, vamos pensar, são 3 reformas. Existe a camada política, a camada jurídica e a camada operacional. A Imendes, nós atuamos nessa camada operacional, o mundo real, o dia a dia. O meu intuito aqui, hoje, e eu tenho chamado, de fato, para mim mesmo, essa responsabilidade, até mesmo social, de trazer, aterrissar essas informações, trazer sobriedade
acerca da reforma tributária. Eu comecei a perceber que quando nós vamos descendo as camadas, as informações elas vão se perdendo. Existe um hiato muito grande entre o que está sendo dito em um âmbito político, em um âmbito jurídico e aquilo que é aplicável ou aquilo que de fato vai acontecer. Então tem muitos boatos e tem fatos. Quais são os boatos? A simplificação, a transparência, a redução de impostos. E essas informações vai desarmar ou vai tornar os empresários neutros quanto à reforma tributária, gerando uma certa passividade. Eu acredito que o nosso papel é gerar um certo incômodo para que os empresários possam se movimentar. Então, deixa eu explicar um pouco por que eu falo dessa distinção. Eu tenho visto, através da reforma tributária, que de fato a história se repete. O filósofo, ele tem uma frase de um filósofo que diz assim: o mesmo homem não pode banhar-se no mesmo rio mais do que uma vez. Por quê? O homem já não é o mesmo e o rio não é mais o mesmo. E eu preciso discordar. Sabe por quê? É o mesmo homem tomando banho no mesmo rio pela segunda vez. Nós já vivemos essa história. Tem uma outra frase que diz assim: Deus vê o mundo inteiro como um homem só. Gente é gente. Quando nós entramos em reuniões de encate, por exemplo, são as mesmas pessoas que estão lá. O comitê gestor da reforma tributária são vários comitês, e esses comitês serão compostos pelas mesmas pessoas. Gente é gente. E nesse caso, na maioria das vezes, são as mesmas. É a mesma estrutura política, orçamentária, é a mesma estrutura governamental e estadual. Essa reforma está querendo juntar coisas que em si mesmo elas não podem andar juntas. Um boato que tem sido dito é essa questão da simplificação. Hoje nós já temos várias variáveis, várias exceções, regimes especiais, monofásicos vão continuar. Nós já temos produtos que vão ter pautas, vão pagar o IBS por pauta. E aí... Só para a gente começar essa estrutura da simplificação, você já trouxe um termo aqui que para a gente é importante. IBS. O que vai ser o IBS? Legal. Então vamos começar do começo aqui. Perfeito. A reforma tributária instituiu 3 impostos: CBS, IBS e IS. CBS... Que seriam impostos únicos. Que seriam, exatamente. Mas assim, CBS, federal, a proposta é substituir IPI, PIS e COFINS. CBS, âmbito federal. Perfeito. O IPI, ele foi adormecido. O IPI, ele hoje está com alíquota 0. Não foi extinto, tá? Se você ler a lei complementar, por exemplo, que o governo sancionou agora recentemente, você vai ver que o IPI em nenhum momento é extinto. O ICMS será extinto, PIS, COFINS e ISS será extinto. Nós vamos deixar ele lá no cantinho esperando, daqui a uns anos ele volta. É as pegadinhas, entendeu? Essa lei é interessante, ela tem 382 páginas. Eu examinei toda ela para poder pegar realmente o ponto cego dela. O que ninguém está olhando? E eu comecei a observar que tem mais coisas escritas nas entrelinhas do que nas linhas. E isso é muito preocupante. Então, a teoria é que vão entrar 3 impostos e vão sair IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS. A teoria. Na prática, não vai ser assim. Primeiro, você vê 5 e 3, está reduzindo. Só que, vamos olhar para atividades
de forma separada, então vamos segregar indústria, comércio normal, Uhum. distribuição, varejo e serviço. A indústria, mesmo considerando que vai sair o IPI, porque a alíquota zero, vamos deixar ele adormecido, então está saindo IPI, PIS e COFINS eu vou colocar junto, porque como são apurados de forma unificada, eu vou considerar... Tem que andar junto. Exato. Perfeito. Então tem IPI, PIS e COFINS que estão saindo e o ICMS. O que está entrando? O imposto seletivo para a indústria, para ela. Está entrando o CBS e o IBS. 3 contra 3. Vamos para o comércio agora. Quando a gente fez a matemática, isso significava igual. Perfeito. Agora vamos para o comércio. Aí o imposto seletivo é o fabricante. Tá? No comércio e distribuição, nós vamos ter saindo PIS, COFINS e o ICMS, porque não tem ISS. Está saindo quantos? 2. Quantos estão entrando? CBS e o IBS. 2. No serviço, está saindo PIS, COFINS e o ISS. Estão entrando quantos? 2. CBS e o IBS. Eu fiz uma conta de impostos e eu contei no cenário atual, hoje, anterior à transição da reforma, eu já vou falar dessa linha do tempo. Hoje, nós temos 12 impostos e contribuições, tá? A nível de empresa, um comércio, nós temos a previsão de 12 impostos e contribuições. Durante a transição da reforma, 7 anos, nós vamos ampliar para 15 impostos e contribuições. Saímos de 12 para 15. Demos aí 1 ou 2 passos para trás. Piorou, mas tudo bem. Após o período de transição, nós vamos sair de 15 para 10. Resumindo, de 12 para 10. E não é o que está sendo dito. Na verdade, antes de melhorar, vai piorar. Você já fez uma reforma morando em uma casa, tendo que reformá-la? É bem difícil. É bem difícil. Eu já passei por isso pelo menos 2 vezes. É traumático. Mas é comum, porque a reforma tem essa definição. Piora para depois melhorar. Até aí eu entendo. Mas será que sair de 12 para 10 e aí coloca do outro lado da balança toda essa estrutura, o custo Brasil, essa operação, o custo tributário, para depois nós dar um passo para trás e talvez 2 para frente? A maioria das empresas que quebram em menos de 7 anos. Essa transição vai colocar o Brasil de uma forma em um cenário muito crítico. Todos os cálculos que eu fiz tributários, com a exceção da indústria, a depender do imposto seletivo, vai pagar mais impostos. Então, não está parando em pé. Você quer ver um outro ponto que contradiz as camadas política, jurídica e o mundo real? Por favor. Simples Nacional. Eles falam que o Simples Nacional vai poder optar por fazer o cálculo do IBS e do CBS fora. Tudo bem. Só que quando você começa a fazer esse cálculo fora, o valor do IBS e do CBS já vai dar o valor que ele paga hoje do DAS. Só uma pergunta de leigo. O que é fazer o cálculo fora? Tá. O cálculo do DAS hoje não é o imposto único, são vários impostos dentro do DAS. Paga-se uma alíquota reduzida, o Simples Nacional, Perfeito, sobre o faturamento. Qual que é a opção dada? Se o Simples Nacional se mantiver fora do cálculo do DAS, essa estrutura, o IBS, no caso, e o CBS, ele vai ter o crédito e débito normal, pagando a alíquota cheia, tá? Que não é a alíquota reduzida do Simples Nacional. Do Simples Nacional. Mas ele vai ter a opção de tanto se apropriar do crédito, como transferir o crédito para quem ele vender.
tá? Então, se eu estou comprando de você e você é do Simples Nacional, tu pode transferir esse crédito para mim. Desde que eu faça a opção por calcular por fora. Hum. Só que a grande questão, Cássio, é que quando você faz o cálculo, vai ser inviável. Você está pagando a alíquota cheia. Exatamente. E aí, Aí que tá a pegadinha. só que 94% das empresas do Brasil são optantes pelo Simples. Só não tinha noção que era toda essa quantidade. Sim. Ou seja, é uma reforma tributária que possivelmente não vai ser aderente a 94% das empresas no Brasil. Então, percebe esse hiato? Quando eu olho, por exemplo, imposto seletivo, o que ele é? O governo está, de alguma forma, desestimulando o consumo de produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Lembra que eu falei das entrelinhas? Uhum. E eu fui criado em Minas, então o meu lado mineiro me deixa veaco com umas coisas. Fala assim, pera lá, o que eles estão fazendo aqui? E aí eu comecei a pensar, tem muita coisa que é dita, mas não é escrita. E na legislação tributária você tem o que vai prevalecer. É o que vale que tá na lei. É o que está escrito. E aí eu começo a pensar, hoje o imposto seletivo abrange X produtos. Eles até usaram o termo imposto do pecado. Só que eu pergunto para você, o que você come durante um dia, por exemplo, nós que viajamos, que faz bem para a saúde? Difícil, não é? A não ser que você tenha já uma consciência muito regrada de, cara, sanduíche, verdura, fruta, marmita, mas aí são talvez esses mesmos 94% que a gente fala das empresas Simples Nacional, são 6% talvez da população que tenha essa estrutura, essa consciência de cuidado com a alimentação, principalmente quando você tem uma rotina corrida como é a nossa de grava num dia no lugar, vai para fazer uma agenda, viaja 3, 4 estados, imagina, são infinidade de agenda dentro de uma semana. Exatamente. Percebe que o mix de produtos que vão pagar o imposto seletivo pode aumentar de uma forma assustadora? Meio ambiente, concorda? Plástico, por exemplo. Vai no mercado, o que tem plástico? Tudo. Prejudica o meio ambiente? A gente sabe que sim, mas O que impede, daqui a pouco começa... a tributar em cima disso. Exatamente. E então, o imposto seletivo é justamente isso. É um imposto que ele tem a possibilidade de ser inserido em questões que vão prejudicar o meio ambiente ou a saúde. Exatamente. Só que é 25% a alíquota. E hoje não existe. Hoje não existe. É 25%, é porque o IPI está sendo adormecido. Uhum. Né? Aí que está a grande variável. Então hoje, por exemplo, a gente tem falado muito do preço do café. Vem numa embalagem plástica. Se ele já está caro, numa possibilidade dessa, vai chegar em quanto? Exato. Que aí a gente está falando de 25% de imposto. Né? A gente não está falando ainda de... Nós falando de custo. Ainda tem margem, distribuição, preço sai da fábrica, fornecedor compra, distribui, até chegar na loja, na prateleira, no mercadinho do seu Zé. Exato. Tem uma infinidade de coisa aí. Você quer ver um outro agravo? Esses 25% soma na base do IBS e do CBS. Aumenta, é um imposto sobre imposto. Se você fazer a conta, aumenta mais 6% de imposto, CBS e o IBS. Eu tenho uma outra dúvida para te perguntar. E pode ser desconhecimento. Se fala muito no mercado hoje nessa questão, nessa camada de baixo da pirâmide que você comentou, que os regimes especiais eles vão terminar a partir da reforma tributária. Como é que é esse movimento dos regimes especiais? E aí, para quem não nos conhece e não conhece essa nomenclatura dos regimes especiais, são aquelas isenções de impostos para algum determinado tipo de operação ou por região que as empresas têm esse benefício fiscal para determinada operação. Como é que vai ficar esse tema dos regimes especiais dentro da reforma tributária? Ou como está proposto isso? Legal. Então agora eu vou falar da linha do tempo e eu
conecto com essa resposta. Legal. Tá? 2026, na teoria, vai começar os testes sistêmicos. IBS e CBS, um vai ter ali uma alíquota de 0,10, o outro 0,9. Só para bater o sistema, testar a integração, comunicação. Abro um parêntese. 2026 é quando começa essa primeira fase da reforma tributária. Os testes. Perfeito. A bola não está rodando ainda, Uhum. mas nós estamos homologando, testando. É um momento de a parte sistêmica se movimentar. Uhum. Só que até hoje nós não temos regulamentação, dentro do parêntese agora, tá? De obrigações acessórias, não temos sistemas, e a previsão é que em setembro a nota fiscal eletrônica vai estar disponível para começar os testes em produção. Eu contei as tags novas do XML, dá mais de 70 novas tags que vão ter que Dentro ser do XML da nota. dentro do XML da nota fiscal eletrônica e consumidor também eletrônica, tá? Então 26, acabando esse período de teste, 27 e 28 é o outro momento onde nós estamos entrando com o CBS. Então PIS e COFINS Uhum. sai de cena, IPI alíquota zero, entra CBS e o IS. 2027. 2029 é um outro grande momento da reforma. Começa a transição do ICMS, ISS para o IBS. Como que vai funcionar? De 2029 a 2032, a alíquota do IBS vai aumentando e a alíquota do ICMS vai reduzindo. O IBS começa em 10, 20, 30, 40% da alíquota cheia e o ICMS vai reduzindo de 100, 90, 80, 70 e 60. Quando chega nesse patamar 60, 40 em 2032, 2033 vira a chave e volta, e o ICMS e o ISS serão extintos e vai prevalecer somente o IBS. Respondendo a sua pergunta, o regime especial hoje do IPI, PIS e COFINS vai deixar a vigência acaba em dezembro de 2026. Os regimes especiais do ICMS e para os prestadores de serviço ISS vai continuar até 2032. E aí vai sendo feita essa apuração proporcional. Então, veja se está correto o meu entendimento. A partir de dezembro de 26, já não se existe mais para essas empresas que se enquadram no regime especial. Isso vai ser extinto. PIS e COFINS. PIS e COFINS. Então, Exato. as empresas IPI que se utilizam dessa subsídio, vamos chamar assim, desse regime especial, benefício. deste benefício, o custo dele vai ser mais alto. Sim. Consequentemente, o preço dele de venda vai ser mais alto também. Não só regime especial. Empresas que trabalham com produtos monofásicos, alíquota zero no PIS e COFINS, 2027, alíquota cheia. Também. Acabou a mamata, pessoal. Então, quando você começa a fazer as contas, você começa a assustar. Eu vou te dar outro exemplo. Hoje, o PIS e COFINS é pago ou é creditado quando o CFOP, quando a operação movimenta dinheiro. O ICMS é pago ou creditado quando movimenta mercadoria. É mais ou menos assim. O Estado olha para o estoque. Uhum. A Receita Federal olha para o banco, para o dinheiro. Movimentou dinheiro, paga-se imposto federal. A mercadoria circulou, independente se movimentou ou não dinheiro, paga-se ou acredita o ICMS. Só que agora o IBS vai ser pago, e o governo usou um termo assim, sobre operações onerosas.
mudou. O que isso significa? Nós vamos ter operações que hoje não tributam ICMS e lá na frente vai começar, a partir de 2029, tributar o IBS. Tudo isso é carga tributária sendo aumentada. A urgência hoje, Cássio, é cálculo, é análise, é ter o dado, é ter a informação certa no lugar certo, sendo calculado da forma correta. Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer agora, porque eu vejo dois grandes desafios do mercado em si, e isso para a gente são oportunidades. Acho que o primeiro desafio é o empresário, por onde ele começa, o que ele tem que olhar, onde ele tem que se amparar, e a partir disso que já entra num outro desafio, mas também uma oportunidade: tecnologia e sistema de gestão. Se esse cara não estiver bem amparado com uma estrutura robusta, que é muito do que a gente bate em cima, que o SAP Business One traz essa robustez e essa segurança, e quando a gente acopla isso com uma solução como a Emendes, e a gente daqui um pouco mais vai falar na calculadora de imposto, eu já estou há anos-luz na frente de quem está no Excel, ou quem está às vezes num RP desenvolvido próprio, numa outra estrutura de tecnologia um pouco mais arcaica, né? Perfeito. Vai ficar mais complexo. Historicamente, todas as vezes que foi vendido simplificação, foi entregue complexidade. No SPED, foi vendido simplificação. O que foi entregue foi complexidade. Na substituição tributária, é porque o brasileiro tem memória curta. Por isso que eu me referi à história se repetindo agora há pouco. A substituição tributária era para evitar pagamento em duplicidade de imposto, simplificação, transparência. O que foi entregue foi complexidade. O Simples Nacional é um troço tão complexo que que de simples não tem nada. a cada 10 pessoas que eu converso, 11 não entendem o que é o cálculo do Simples Nacional. E aí você vê a mesma promessa agora. Nós podemos até esperar o melhor, mas vamos nos preparar para aquilo que naturalmente vai acontecer. Hoje está desenhado, né? Está desenhado. Hoje, uma empresa que não tem um ERP que comunica, que tem essa integridade dos dados, que tenha comunicação, integração, que tenha cálculos, que tenha realmente essa exatidão, que provê ferramentas estratégicas. Hoje o tributário e o estratégico não tem como mais andar. Tem que andar junto. Tem que andar junto. De mão dada. E quem é que vai unir essas mãos? O RP. Por isso que a analogia que eu faço da reforma, aliás, sabe, a única coisa que eles acertaram nessa reforma foi o nome. Não teria outro nome melhor para dar para ela. É uma reforma, de fato, no sentido de complexidade, de transtorno. E os reformadores somos nós. Os reformadores, quem vai de fato empratar, entregar, operacionalizar essa reforma, está aqui, é o RP. A gente vai pegar toda essa massa complexa, assim, amigão, me dá para cá, tua operação é o quê? É essa, desse jeito, nesse formato. Isso aqui, Perfeito. Ele vai passar a ser deste formato. O que tu fazia frito, agora tu tem que fazer cozido. O RP precisa responder de forma simples algumas perguntas. De quem comprar, por quanto comprar, qual é a margem que eu tenho, por quanto que eu devo vender, e em cada estado, para cada tipo de cliente. Então, nós precisamos abrir essa caixa preta, literalmente, do tributário e tornar ela tangível para o empresário, para que ele possa tomar decisões simples. Por exemplo, eu estou cotando o meu produto com 3 fornecedores. A olho nu, esse fornecedor é mais vantajoso. Porém,
quando eu coloco o óculos, né, uma lente do planejamento tributário, eu entendo que esse fornecedor, ele no final do dia me deixa mais dinheiro na mesa. Então, o momento agora é para isso. É um momento de... E aí, era a pergunta que eu tinha te feito. Sou empresário, tenho uma empresa que seja lucro real, presumido, simples, nacional. E eu não tenho um software de gestão. Ou tenho um software mais arcaico ou mais simples, por exemplo. Um software de entrada. Por onde eu começo? O que eu faço? Primeiro, precisa ter um sistema. Hoje, uma empresa sem um ERP realmente de confiança, ele não consegue sobreviver em meio a todo esse transtorno. Ele vai ser vendido. Temos os colegas contadores que são impotentes em todo esse processo. Por quê? O governo ele veio obrigando o contribuinte e não desobrigou o contador em nada. Os contadores estão com um nível de tarefa, de obrigações acessórias, de questões que precisam resolver no dia a dia extra-empresa, por mais que muitas vezes temos setores contábeis internos das empresas, mas eles estão apartados da operação. Agora, e trouxe mais uma cereja. Exatamente. Então, esse empresário, ele precisa, além de ter um sistema, fazer algum checklist, por exemplo. Quais são as operações que ele pratica hoje que, de alguma maneira, vão passar a pagar o IBS? Qual é o custo disso? Por quanto ele vai ter que vender, então, dentro dessas operações? Outra questão prática. Quais são os produtos que ele fabrica que vai... De imediato, já temos hoje já a previsão de alguns produtos que vai ter o imposto seletivo. Já monta a questão comercial. Cássio. Até para ele entender, esse produto aqui faz sentido eu manter ele agora ou descontinuo essa linha ou troco essa linha por outra? E isso, janeiro de 2027. Que tá ali. Em alguns casos, tem que pivotar o negócio. E como é que você muda rápido? Você vai manobrar um transatlântico às vezes. Por isso que é aquela máxima, ninguém reprova de ano na última prova. O momento de se movimentar e de realmente observar, pegar a movimentação de todas as filiais e submeter a algum processo de cálculo para que tenha pelo menos o cheiro, para onde que a empresa está indo. Ou melhor, para onde a empresa está sendo conduzida. Por exemplo... Esse empresário não entendeu, existe um movimento acontecendo que se ele não se atentar e não começar, principalmente se planejar e entender o que ele vai precisar fazer dentro da sua operação, ele vai ser levado no efeito manada. Exatamente. Exatamente. E quando você fala de aumentar custo tributário em 30%, 40%. Teve cenários que nós isolamos do mesmo produto que cá paga-se 1x de imposto, em 2033 vai estar pagando 3x, triplicando a carga tributária. Agora eu pergunto, de que maneira hoje qualquer empresa tem condições de adequar o seu preço de venda nessa mesma proporção? E o que me deixa perplexo é, ninguém está falando isso. As pessoas estão caminhando em direção, muitas vezes, em casos como esse, a um abismo, sem ter visão do que está acontecendo. É um voo cego. É um voo cego. Por isso que eu entendo que nós que atuamos tanto em empresas de tecnologia tributária como ERPs, nós precisamos... Trabalho de conscientização. Colocar essa capa agora, sabe? Vestir de fato essa camisa. Nós precisamos levar para o mercado essas informações, porque não é fazer um terrorismo, mas é uma realidade. Nós não conseguimos mais reverter
a questão da reforma tributária. O que vai acontecer? Talvez nós vamos ter prorrogação de prazos. Sem dúvida. É até complicado falar isso para brasileiro, né? Porque você fala isso, ele já não vai prorrogar, né? Não vamos. Se as pessoas já Complicado. deixam para entregar o imposto de renda no último dia, Pois é. imagina uma estrutura dessa. Mas, honestamente falando, sim, há uma possibilidade que o prazo se prorrogue, Uhum. até pela estrutura sistêmica do governo. E pela criticidade disso e a quantidade de alteração que tem que se fazer, né? Exatamente. Legal. Por exemplo, uma indústria precisa fazer pesquisas dos seus produtos, porque hoje eles podem não estar pagando o imposto seletivo. Mas se eu fabrico um produto que eu já sei que prejudica o meu ambiente, deixa um plano B. Será que eu posso mudar algum atributo desse produto, alguma característica, para que eu não corra esse risco de em algum momento eu pagar o imposto seletivo? Então são perguntas simples que pode mudar a estratégia, interferir em decisões importantes que os empresários estão tomando, por exemplo, nos próximos meses. Isaac, a gente tem pauta aqui para a gente conversar por mais 15 dias. Temos. Rápido, assim, de uma forma bem simples. Mas eu queria te trazer mais alguns questionamentos, algumas dúvidas para a gente começar a encaminhar o nosso encerramento. Para mim são 2 principais tópicos. Primeiro, existe algum segmento específico que vai ser mais afetado dentro da reforma tributária? Essa resposta ela não é objetiva ainda, mas o segmento de varejo geral e distribuição são os que mais serão afetados, tá? Olhando para o nosso público, Uhum. tá? Para o nosso público-alvo, tá bom? Perfeito. Se nós formos olhar prestadores de serviço, aí nós entraríamos em uma outra seara que também é preocupante. Mas a indústria hoje é a única empresa que pode não ser afetada, e quando eu falo afetada, eu estou falando de custo, tá? Uhum. Na reforma tributária. Se ela fizer o dever de casa, se ela fazer esse planejamento, ela pode sair mais competitiva e ter mais saúde, inclusive financeira. Pelo menos a curto prazo, tá? Porque quando nós chegarmos em 2027, por exemplo, já com essa parte do CBS em andamento, concorda? Nós vamos ter um imposto que vai ter 1 mês, 2 meses de existência. Por que hoje tem toda essa complexidade e a dissidência de condicionais, né, benefícios e tudo mais? Porque esses impostos estão há décadas com um governo super criativo criando essas exceções a cada dia. Nós vamos começar de largada com um imposto novo. Ou seja, vão ter poucas exceções. Que já é agora. Agora, o que me preocupa, na largada, o varejo e a distribuição já vai ficar em desvantagem. Se torna mais crítico ainda. Uhum. Então, assim, a preocupação, de fato, é essa. Precisa ter claridade nesses dados. E só existe uma forma de se fazer, com cálculos que possam transmitir essas informações. E aí você me trouxe luz aqui agora para mais uma pergunta bônus, vamos dizer assim. Pelo trabalho que a gente vem acompanhando e desenvolvendo junto com vocês, a Emendes criou até queria que você explicasse isso para a gente de uma forma mais lúdica, uma calculadora de imposto, talvez para facilitar essa forma de se adaptar do empresário, das minhas operações para o que eu vou ter que olhar e o que eu vou ter que me movimentar. Explica pra gente isso, que eu achei assim, a ideia fantástica. Como é que funciona, como é que ele opera, o que vai ser isso, como é que vai funcionar essa calculadora de imposto?
Ela funciona por APIs, ou você pode também subir uma planilha. Uhum. Temos já um sistema interno que sobe, importa SPED, por exemplo, Uhum. XML, ele vai submeter a essas APIs para poder obter o cálculo. Qual cálculo é feito? Nós pegamos em toda essa linha do tempo, começando por 2027 até 2033, mostrando dentro desse cenário tributário qual é o imposto pago agora no regime atual, E o que ele vai passar a pagar? o que ele vai pagar em cada ano, em 2027, 28, 29, 30 até 33. E nós vamos mostrar também no regime atual, no sistema tributário atual, quanto que ele paga com os dados nativos e com os dados da Imendes, para ele ter mais outra informação. Então é mais ou menos assim. Hoje você paga X de imposto com os dados que você tem no seu banco de dados. Se você estivesse utilizando o produto da Imendes de governança de cadastros tributários, você poderia Que é toda estar aquela engine pagando que a gente isso. falou de milhares de fórmulas e composições. Determinações, isso. Uhum. E aí nós começamos a reforma, 27, para quanto que vai. Então é interessante que Ele a poder calculadora... olhar essa linha do tempo para entender em quanto em cada ano ele tem que se movimentar. Perfeito. E aí nós temos, além dos dados em uma grade, nós apresentamos um gráfico. E ele vê o gráfico de cada imposto, a evolução em Excelente. cada ano. Então, assim, ali ele já vai ter um cenário onde ele vai ter um cheiro para onde que ele está indo. Isaac, E aí temos que aprofundar para poder... eu já queria aproveitar e te fazer um convite, porque a gente já tem hoje alguns projetos de SAP Business One com os produtos da Imendes e a gente vai acelerar isso ainda mais. Queria te fazer um convite para a gente fazer um trabalho específico para esse ecossistema de SAP Business One. Então, a gente Ótimo. trabalhar alguns webinars para a base de cliente do ecossistema, para a gente apresentar um pouco dessa modificação, essa estrutura e como essas plataformas podem facilitar a vida da empresa, porque com uma estrutura dessa eu já tenho pelo menos uma estrutura de apoio para eu me planejar em como isso vai acontecer ao longo do tempo. E aí quando a gente casa isso com inteligência de trazer essa configuração de forma automática dentro do SAP, eu pego todas as minhas operações, aqui eu trabalho assim, vou trabalhar desse jeito e isso já está configurado dentro do SAP. Perfeito. Com certeza. Vamos juntos. Eu tenho dito isso por todo lugar que eu tenho ido, as pessoas têm me convidado. A verdadeira reforma quem faz somos nós. Que legal. A Imendes já passou por esse processo. Nós estamos há 17 anos reformando o tributário no Brasil. O trabalho da Imendes sempre foi esse. E nós vamos apenas agora continuar fazendo o que nós fizemos o tempo todo. Reformar o sistema tributário do Brasil. Conte conosco. Que legal. Isaac, queria te agradecer mais uma vez pela parceria, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, por esse tempo aqui hoje batendo esse papo complexo, que eu acho que nós vamos ter que repetir mais umas 2 ou 3 vezes para a gente aprofundar cada vez um pouquinho mais, mas queria de antemão te agradecer. Já temos vários convites aí para outras atividades para a gente fazer. E antes da gente encerrar, eu queria te fazer agora prometo que é a última pergunta. É um praxe nosso aqui, nesse bate-papo que a gente vem fazendo, a gente fazer esse questionamento no final. Se você pudesse mandar uma mensagem, um conselho, uma dica para todos os empresários do mundo inteiro, isso vai chegar traduzido em todas as línguas. Que conselho você daria? Boa pergunta. A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos refletir sobre as possibilidades, sobre para onde de fato a nossa empresa está indo. Eu acredito que tudo isso que nós vamos começar a viver a nível de reforma tributária vai fazer algo de bom, tirar muitos empresários de uma zona de conforto
porque o conflito muitas vezes nos favorece. E aqueles que realmente enxergar a oportunidade em meio a todo esse caos vão sair do outro lado melhores, mais competitivos, vão aprender e vão estar pronto para continuar uma curva de crescimento ainda maior. Nossa, sensacional. Para a gente fechar, como é que o pessoal encontra vocês? Qual que é o site? Qual que são os meios de comunicação? Como é que a gente conversa com a Imendes? Como é que a gente faz como é que a gente acha? Perfeito. Instagram, hoje é bem utilizado. Perfeito. @grupo Imendes, site imendes.com.br. Entra lá, tem os contatos tanto do comercial, e eu deixo também a liberdade aqui para vocês colocar os meus contatos também aqui para o pessoal. Estou 100% à disposição. Isaac, obrigado mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo aqui contigo hoje sobre reforma tributária. Uma honra para mim, obrigado mesmo. Obrigado. E conte comigo desde já, os próximos convites já estão aceitos. Maravilha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se foi um bate-papo bacana sobre reforma tributária, são vários pontos, são muitas dúvidas. Se você gostou disso, clica aqui, compartilha, curte, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, que a gente volta com mais material e mais conteúdo sobre isso, beleza? Abraço! H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live.